Você já sentiu medo de estar roubando de Deus por não dar o dízimo? Já ouviu que, se não contribuir, as portas do céu podem se fechar para você? Se essas palavras já ecoaram na sua mente, você não está sozinho. Em muitas igrejas, o dízimo é apresentado como uma obrigação inquestionável, uma espécie de tributo divino que, se não for pago, trará maldição sobre sua vida. Alguns líderes religiosos afirmam que reter o dízimo é roubar de Deus, citando passagens como Malaquias 3:8. A promessa: quem dá será abençoado, e quem não dá sofrerá consequências espirituais e até financeiras. O medo é uma ferramenta poderosa. Ele aprisiona, controla e faz com que muitos entreguem dinheiro não por amor, mas por receio de desagradar a Deus. Mas será que essa é realmente a intenção divina? Será que Deus precisa do nosso dinheiro para nos abençoar? Imagine um pai amoroso que só cuida de seus filhos quando eles entregam uma quantia específica de dinheiro. Isso não soa estranho? Então, por que tantos acreditam que Deus age assim? A verdade é que, para muitos cristãos, o dízimo se tornou um fardo. Em vez de ser um ato de generosidade, passou a ser um peso carregado com culpa. O medo da maldição financeira e da ira divina empurra muitos a contribuir sem sequer entender a real origem dessa prática. Mas e se a igreja nunca tivesse contado toda a verdade sobre o dízimo? Se, na verdade, o conceito original fosse muito diferente do que se prega hoje, para entender a real intenção de Deus, precisamos voltar ao princípio, à época em que o dízimo foi instituído. Somente assim podemos separar o que é tradição humana do que é um verdadeiro princípio divino. O dízimo, como foi estabelecido na Bíblia, está longe de ser apenas uma cobrança religiosa. Diferente do que muitos imaginam, ele não surgiu como uma taxa imposta sobre os fiéis para garantir bênçãos ou evitar maldições. No Antigo Testamento, o dízimo era um sistema de provisão social, uma forma prática de sustentar não apenas o templo, mas toda a comunidade israelita. Em Números 18:24, encontramos um dos primeiros propósitos do dízimo, o sustento dos levitas. Ao contrário das outras tribos de Israel, os levitas não receberam terras para plantar ou criar gado. Sua missão era cuidar do templo e das questões espirituais do povo, e, por isso, Deus ordenou que eles fossem sustentados pelos dízimos da colheita e do rebanho dos demais israelitas. Mas essa era apenas uma parte da história. Em Deuteronômio 14:28, vemos outro tipo de dízimo, o dízimo trienal, que era separado a cada 3 anos e guardado para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Deus queria que ninguém passasse necessidade, e o dízimo era um meio de garantir justiça social. Além disso, o dízimo também tinha um papel de celebração e gratidão. Deuteronômio 14:22 mostra que parte do dízimo era usado para festas religiosas, onde as pessoas se reuniam para comer, beber e agradecer a Deus por sua provisão. Isso desmonta a ideia de que o dízimo era um fardo pesado. Na verdade, ele era um ato de alegria e comunhão. Então, o que aconteceu? Como um sistema baseado em justiça e celebração se transformou em uma obrigação imposta com ameaças de maldição? Para entender essa mudança, precisamos olhar para o momento em que Jesus confrontou os religiosos de sua época e trouxe uma nova perspectiva sobre a verdadeira generosidade. Nos tempos de Jesus, os líderes religiosos eram extremamente rigorosos com o dízimo. Eles seguiam a lei à risca, separando até mesmo pequenas porções de ervas como hortelã, endro e cominho para garantir que estavam cumprindo a tradição. Mas, apesar desse zelo, algo estava muito errado. Em Mateus 23:23, Jesus faz uma repreensão direta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui, Jesus não está condenando o dízimo em si, mas a hipocrisia dos religiosos. Eles eram extremamente meticulosos em suas ofertas, mas ignoravam princípios muito mais importantes, como amor ao próximo e justiça. Essa crítica de Jesus revela algo essencial. Deus nunca quis apenas dinheiro, ele sempre quis um coração sincero. E para ilustrar isso, Jesus nos deu um dos exemplos mais impactantes sobre ofertas na Bíblia. Em Marcos 12:41, ele observa as pessoas colocando dinheiro no gasofilácio do templo. Os ricos davam grandes quantias, mas uma viúva pobre depositou apenas 2 pequenas moedas. Para o olhar humano, sua oferta parecia insignificante. Mas Jesus disse: esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos deram do que sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Essa passagem destrói a lógica do dízimo como uma exigência matemática.
Deus não olha para o valor da oferta, mas para a intenção do coração. Se o dízimo fosse um requisito absoluto, Jesus teria dito que a viúva não contribuiu o suficiente. Mas ele fez exatamente o oposto. Elogiou sua generosidade, mostrando que dar não é uma questão de porcentagem, mas de disposição de coração. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Se Jesus mudou o foco da generosidade, por que ainda hoje muitos líderes impõem o dízimo como uma obrigação absoluta? Para responder isso, precisamos analisar como os primeiros cristãos lidavam com as contribuições na igreja primitiva. Se o dízimo era uma prática essencial e obrigatória, esperaríamos que os apóstolos enfatizassem sua importância na igreja primitiva. Mas quando analisamos o Novo Testamento, encontramos algo surpreendente. Não há uma única ordem para que os cristãos continuem dizimando como no Antigo Testamento. Ao invés disso, vemos um novo modelo de contribuição baseado em voluntariedade, generosidade e amor. Em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo deixa claro: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Essa passagem desmonta completamente a ideia de que o dízimo deve ser uma cobrança fixa e obrigatória. Deus deseja que suas ofertas sejam dadas espontaneamente, não por medo de punição. Além disso, a forma como os primeiros cristãos lidavam com as necessidades financeiras era muito diferente. Em Atos 2:44, vemos um modelo completamente novo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso significa que a contribuição não era limitada a 10% da renda, mas sim guiada pelo amor e pela real necessidade dos irmãos na fé. Alguns vendiam propriedades inteiras para ajudar quem estava passando por dificuldades, demonstrando um espírito de compaixão e generosidade genuína. Outra evidência de que o dízimo não era uma imposição é o fato de que os apóstolos nunca ordenaram sua prática nas cartas escritas às igrejas. Se o dízimo fosse um requisito absoluto, seria natural que Paulo, Pedro ou João reforçassem essa obrigação. Mas isso nunca acontece. O que vemos, ao invés disso, é um ensino contínuo sobre ajudar os necessitados, cuidar dos irmãos na fé e contribuir com alegria e liberdade. Isso nos leva a uma questão essencial. Se o Novo Testamento não exige o dízimo, então o que Deus realmente espera de nós quando falamos de generosidade e ofertas? Por séculos, muitos cristãos foram levados a crer que a fidelidade a Deus está diretamente ligada ao valor que entregam na igreja. Mas será que o Criador do universo realmente precisa do nosso dinheiro? Desde o início, Deus deixou claro que o que Ele deseja não é uma quantia fixa, mas um coração sincero e generoso. Em Provérbios 3:9, está escrito: honre ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honrar a Deus com nossos bens significa reconhecer que tudo vem dele e deve ser usado para o bem. Mas em nenhum momento a Bíblia transforma isso em uma obrigação imposta por medo ou culpa. No Novo Testamento, Paulo reforça esse princípio em Romanos 12:1, onde exorta os cristãos a oferecerem suas próprias vidas como sacrifício vivo a Deus. Isso mostra que a verdadeira entrega vai além do dinheiro. Deus deseja que entreguemos nossa atenção ao próximo, nossa compaixão e nosso tempo para cuidar dos necessitados. Quando olhamos para Jesus, percebemos que ele nunca pediu dízimos a seus discípulos. Ele falava sobre dar, servir e amar, mas nunca colocou um valor fixo como condição para a bênção. Em vez disso, ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O problema não está em contribuir, mas na motivação por trás disso. O que Deus condena é a manipulação, o medo e a crença de que dar dinheiro pode comprar favores divinos. A generosidade verdadeira não nasce da obrigação, mas do coração que entende que já recebeu tudo de Deus, antes mesmo de dar qualquer coisa. Então, qual deve ser nossa atitude? Devemos ser generosos, sim, mas sem culpa, sem medo e sem pressão. Devemos contribuir não para enriquecer líderes religiosos, mas para abençoar vidas e cumprir o propósito de Deus de forma voluntária e alegre. Se essa mensagem abriu seus olhos, eu quero saber sua opinião. Você já se sentiu pressionado a dar o dízimo? Ou sempre contribuiu com alegria e liberdade? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência. E se você quer continuar aprendendo verdades bíblicas que podem transformar sua vida, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo. Até a próxima!